E vou falar sobre alguns erros que me forjaram como empreendedor, como empresário ao longo da minha trajetória de mais de 35 anos. Isso faz parte, né, do meu conhecimento, faz parte, acho que, de todas as empresas e empresários. E falando agora dessa minha questão pessoal, eu cometi um erro há mais de 20 anos atrás, 25 anos talvez. Eu montei um negócio com uma pessoa, comprei, na verdade, uma empresa em funcionamento que estava muito mal. E um suposto amigo falou: "Pô, tem um negócio bom aqui, de repente interessa e tal, vamos dar uma olhada". Eu fui ver esse negócio com esse amigo. Realmente era um negócio interessante, uma loja. E eu negociamos com a pessoa, que ela não estava sabendo como gerir aquela empresa. Fechamos, fizemos o acordo, fechamos o negócio. Por alguma questão minha ali, naquele momento pessoal, essa loja acabou ficando somente no nome dessa pessoa que veio até mim para a gente ir lá dar uma olhada. E ali realmente eu cometi um erro bem grave de confiar, talvez, numa pessoa que não era tão amiga assim, conhecida, e eu acabei deixando ali no nome dele. Era uma questão estratégica minha, eu já tinha outras empresas no meu nome, e ali eu entendi o que não se deve fazer. Erros a gente comete, mas eles vão nos moldando, eles vão fazendo com que a gente aprenda. Não existe empresário que não cometa erros, mas existem empresários inteligentes ao ponto de não cometer o mesmo erro mais de uma vez. Podem até vir outros erros, novas formas de você não fazer a coisa como deveria, mas errar sempre da mesma forma, eu não acho que seja uma coisa muito inteligente. E com essa questão, em algum momento a gente discordou da gerência daquela empresa, até que um dia eu cheguei na empresa, ele me chamou para uma conversa e falou: "A partir de hoje o negócio está desfeito". Falei: "Mas calma, não é assim, negócio a gente precisa conversar, precisa acertar". Ele falou: "Não, a gente não precisa consertar, ajeitar nada. A empresa é minha e agora estou comunicando a você que você não faz mais parte desse processo e acabou por aqui e resolvemos dessa maneira". Então, isso fez com que, a partir de então, eu tomasse o devido cuidado para, na hora de ter um novo sócio, na hora de ter uma nova empresa ou comprar um novo negócio, deixar tudo muito bem dividido, esclarecido, porcentagem, como funciona, tudo documentado da maneira certa, como eu teria que ter feito naquela época, mas não fiz por uma inexperiência minha, uma questão de confiança na pessoa. E eu acho que a gente precisa confiar nas pessoas, sim, mas quando se trata de negócio, quando se tem dinheiro envolvido, você precisa documentar. Então, esse talvez tenha sido um dos grandes erros que eu cometi na minha trajetória, coisa que nunca mais eu cometi novamente. A partir de então, sempre, independente de quem for ou quem foi meu sócio, tudo realmente ali no papel. Erros servem para que a gente tire boas lições dele. Por mais doído que seja, por mais incômodo, por pior que possa parecer, tudo ali vai ter alguma coisa para você aprender. E foi o que eu fiz com esse erro que eu cometi, um erro grave. E tratando-se de erros também, quando acontece um erro que nem esse que eu falei para vocês agora, esse erro ele custa dinheiro, ele custa tempo, ele custa energia que você está colocando ali. Ele fez com que eu não olhasse da maneira que eu deveria ter olhado para um negócio. Um negócio é sempre um negócio. A gente não tem que misturar amizade, a gente não tem que misturar amor, a gente não tem que botar tudo isso ali e esquecer o principal, que é o negócio que está acontecendo ali. Todos os negócios eles têm por finalidade a parte financeira, lucro. Negócios têm que dar lucro, empresas precisam dar lucros, ou para se dividir entre os sócios, ou para se reinvestir. Você não pode cometer essa falha. Por isso que, a partir daquele momento, eu tomei os devidos cuidados para que eu não perdesse mais tempo, mais dinheiro, mais energia, para que eu olhasse realmente com a devida atenção quem é que está entrando comigo, se essa pessoa ela é capacitada. Um outro erro que eu cometi nesse negócio foi não ter visto se aquela pessoa era capacitada, quantos negócios essa pessoa já teve, ou se realmente ela quer aquilo ali, por que que ela quer, somente pelo dinheiro, ou ela pensa em um crescimento, ela pensa em ter outras coisas, aumentar essa empresa. Então, nada disso foi avaliado. E aí, o erro é praticamente certo de se acontecer. E eu já tinha alguma experiência, não muita, mas já tinha uma experiência como empreendedor e empresário, mas eu não tomei cuidado. Então, na maioria das vezes, quando a gente erra, é por falta de cuidado, é por falta de análise. É análise da pessoa, análise financeira, análise do negócio, se aquele negócio é viável naquele lugar, qual é a projeção que aquele negócio tem de dar dinheiro, quanto tempo isso pode vir a demorar, se demora 6 meses, se demora 2 anos. Então, tudo isso
precisa ser muito bem avaliado. E eu não fiz o dever de casa. Quando você não faz o dever de casa, a chance de dar errado realmente vai vir e provavelmente vai acontecer. E é o que a maioria dos empresários fazem, é o que a maioria das empresas, quando quebram, quando fecham as portas ou quando existe uma briga de sócios, normalmente é por causa disso. Falta de análises, de cometer esses erros, você já começa errando quando você não faz as análises. E aí termina errando quando tudo dá para trás, quando realmente as brigas começam a acontecer, o dinheiro não aparece, porque não foi feito da maneira que deveria. Uma das coisas que me fez reposicionar a minha maneira de pensar, de agir também, para que eu não cometesse mais erros iguais, foi a questão da empresa familiar. Quando eu trago um familiar para minha empresa hoje, preciso tomar o devido cuidado. Lá atrás, eu trazia por trazer, não tinha a atenção que deveria dar e cometia muitos erros. Foi assim com algumas pessoas da minha família, foi assim que eu trouxe parentes e alguns amigos que não deveriam ter trazido. Para que isso realmente não acontecesse, eu teria que tomar alguns cuidados também. E a partir desse momento, quando eu entendi essas questões, eu passei a avaliar melhor. Será que é viável trazer um parente? Será que é viável trazer um filho? Será que é viável trazer um primo ou alguém que esteja muito próximo ali a você na sua família? Hoje eu analiso, se não for viável, não. Então, esses erros vão fazendo com que você aprenda, com que você entenda qual o melhor caminho. E às vezes é melhor você não trazer, e independente se ficar alguma rusga, alguma coisa entre vocês, do que você trazer e ter ali um ambiente ruim, ter problemas muito mais graves. Então, eu aprendi ao longo da minha trajetória, ao longo desse tempo todo, que esse erro eu não vou cometer mais dessa forma. Então, eu não trago mais se eu achar, se eu fizer a avaliação, fizer todo o processo que eu faço de contratação, entender que não é a melhor pessoa para estar comigo, porque ela ou ela não tem capacidade, ou ela não tem interesse em estar ali, ela só está ali naquele momento porque está passando por alguma dificuldade e precisa ali de alguma coisa, mas que não vai ter um futuro próspero dentro da sua empresa. Então, esse para mim é um dos grandes erros que eu cometi lá atrás também, que eu procuro evitar hoje, fazendo com que a coisa funcione de uma forma muito mais profissional. Existe também o erro do medo. Posso dizer que poucas vezes eu errei por medo. Eu sempre me arrisquei muito, eu sempre gostei do risco que o empreendedorismo nos oferece. Empreender é correr risco o tempo inteiro. Então, eu sabendo disso, eu sempre me arrisquei muito. Eu nunca fui distraído nesse sentido. Eu sabia realmente e sempre soube e sei dos riscos que é empreender. Mas talvez uma coisa que eu me arrependo um pouco foi de não ter entrado nas redes sociais antes. Foi não ter começado nesse mundo das redes sociais há mais tempo. Quando realmente a coisa explodiu, eu deveria ter acompanhado esse processo, talvez por eu não entender como funciona, eu não fiz ali naquela época. Eu acho que nada é tarde para começar, tanto que eu estou aqui falando para vocês, mas esse foi um erro que eu cometi dentro da minha trajetória profissional. Hoje eu vou buscar esse tempo fazendo tudo que eu faço hoje nas redes, investindo tudo que eu invisto em conhecimento, em vídeos, em levar para vocês o meu conhecimento, a me dividir com vocês tudo que eu passei, para que vocês possam evitar alguns erros, para que vocês entendam como funcionam. Mas se eu pudesse voltar no tempo, esse erro eu não cometeria. Eu teria feito lá atrás o meu início e hoje talvez estivesse numa outra forma de trabalhar, numa projeção maior, mas tudo bem, faz parte do meu amadurecimento também. De alguma forma, hoje eu estou aqui e eu sei que o que eu aprendi com esse erro, eu estou consertando agora, botando em prática aí de uma forma completamente diferente. Mas não deixa de ser uma maneira errada da minha concepção de agir. Às vezes, falando em erro, o erro não é o que você fez. Na verdade, o erro pode ser o que você deixou de fazer. Muitas vezes é isso que acontece. A gente deixa de fazer alguma coisa, tomar uma decisão, uma atitude e comete um erro grave. Então, o erro não é o que você fez. A grande maioria dos empresários e empresas acha que é somente o erro que você cometeu só porque você fez alguma coisa que não deu certo. Pode ser que não. Pense nisso que você vai ver que talvez o que você não tenha feito possa ter te levado a um erro muito maior. E para ilustrar essa questão dos erros, eu posso trazer aqui mais um exemplo meu sobre a minha barraca de pipoca quando eu tinha 17 anos, que eu já falei isso em outros vídeos. Como é importante, às vezes, você entender o teu erro e ressignificar ele de uma maneira muito rápida. Quando eu comprei essa barraca, a primeira semana não funcionou, foi um fiasco total. E naquele mesmo momento eu consegui transformar aquela barraca, mesmo sem ter conhecimento, eu era só um menino ainda, um jovem, começando a sua trajetória profissional, mas ali eu consegui fazer com que aquele erro fosse uma escola para mim. Quando eu entendi que eu tinha cometido uma falha, que eu não sabia o que eu estava fazendo,
ao mesmo tempo eu consegui ressignificar de uma maneira de muita agilidade. Eu transformei aquela barraca numa barraca de multi-coisas, vendendo muito, consegui transformar tanto a minha história naquele momento, quanto a história do menino que trabalhava para mim também, naquela barraca. Então, foi um erro que me fez aprender, foi um erro que me fez evoluir. Eu vejo muita gente, às vezes, só chorando, reclamando porque errou, mas o que que você vai fazer com o seu erro? Vai só realmente chorar? Vai só realmente reclamar da vida porque é injusto, porque você não teve culpa? Primeiro que a culpa, sim, claro que ela é sua, foi você que tomou a decisão. E qualquer decisão que você tome, ela tem uma consequência, pode ser boa ou ruim. No meu caso, foi a primeira decisão que eu tomei, não foi uma decisão boa, foi um erro que eu cometi por não ter estudado e pesquisado o assunto. E logo em seguida, eu tive a oportunidade de aprender com aquele erro e transformar. Então, transforme a sua história através de seus erros. O ideal é que não se erre, mas eu não conheço ninguém que nunca tenha cometido seus erros, que não tenha errado ali na hora de tomar uma decisão de um negócio, da empresa. Que o importante é o que você vai fazer com isso. É não desanimar, é não baixar a guarda, tentar mostrar ali para você mesmo o que aconteceu que não deveria e aí sim tomar as atitudes mais acertadas. Então, como é que eu trabalho hoje? Como é que eu olho para os meus erros quando eu os cometo? E tenho certeza que você também comete, mas qual é a tua visão? Você para fazer uma autoanálise, você olha para aquilo ali e fala assim, mas se eu tiver a oportunidade de fazer de uma forma diferente, será que não vai dar certo? Como é que você faz? Eu olho, analisando todos os contextos e olhando para onde eu vou fazer agora isso aqui dá certo. Se eu errei com uma coisa ali, eu posso simplesmente remodelar tudo isso e fazer dar certo. E também tem casos que você fala assim, olha, realmente errei, assume o teu erro, muda, acaba, elimina aquela situação, aquele talvez um projeto, talvez até mesmo uma própria empresa que você faça, que você entenda que realmente não tem o que fazer, e acontece, tem casos que isso acontece. Então, olhar para o erro com um olhar mais técnico, com um olhar mais preciso, ou modificar ele, como eu fiz com a minha barraca de pipoca, ou simplesmente você acabar com aquele negócio e dali você entender que realmente não era para acontecer, não deu certo. Como é que você faz? Eu olho sempre e tento remodelar tudo que eu faço. Aprender com essas lições, para quem está vivendo agora um momento desse, que está cometendo um erro, ou cometeu um erro grave, que está sofrendo, que está pagando um preço muito alto, eu diria para você reconectar, para você refazer a tua trajetória, o teu caminho que te levou até esse erro, e ali talvez estejam algumas respostas. Tudo que a gente faz, a gente deixa rastro. Todo o caminho que a gente segue tem sempre algumas pegadas ali. Se você olhar lá atrás, você vai ver que talvez você não tenha se preparado da melhor forma, que você talvez tenha escolhido as pessoas erradas, como eu fiz na minha trajetória em algumas situações, e eu dei o exemplo aqui. Você não tenha estudado o suficiente para abrir o teu negócio ou para modificar a tua empresa se ela já existe. Então, olha isso com muito cuidado, refaz os teus passos e eu tenho certeza que você vai conseguir achar as respostas necessárias, seja a resposta que for, ou para refazer, ou para encerrar um negócio, ou para trazer novas pessoas, um novo fôlego para dentro dessa nova empresa, ou dentro desse negócio que você está fazendo ou já montou. Esse vídeo é para mostrar que os erros fazem parte da nossa trajetória, todo empresário vai cometer, e o que a gente não pode é desanimar, o que a gente não pode é se entregar na primeira coisa que aconteça de errado. Então, obrigado por vocês terem me assistido até aqui e até os próximos vídeos.